Imagine o caos, o medo e a incerteza que muitos enfrentam hoje. Guerras, crises econômicas, desastres naturais. E se tudo isso já estivesse previsto, no livro de Apocalipse, os 7 selos são revelações poderosas sobre o fim dos tempos, símbolos que carregam mensagens profundas sobre o que está por vir. Neste vídeo, vamos explorar o significado real de cada selo, indo além da simples interpretação literal. Vamos desvendar as camadas espirituais e simbólicas, e como essas profecias podem nos preparar para o futuro que parece cada vez mais próximo. Se você está se perguntando como essas profecias podem impactar sua vida e o que elas significam para o mundo de hoje, fique comigo. Esse conhecimento pode transformar a maneira como você vê os acontecimentos ao seu redor. O Apocalipse é um dos livros mais profundos e misteriosos da Bíblia, despertando curiosidade e temor. Para o crente, ele não é apenas um aviso, mas um guia espiritual para nos preparar para os tempos que estão por vir. E o jejum, uma prática milenar, pode ser a chave que nos ajuda a compreender essas revelações. Hoje, vamos explorar como o jejum nos fortalece espiritualmente para enfrentar o que está profetizado nos 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse são como portais de revelações sobre o fim dos tempos, descritos no livro de Apocalipse. Cada selo representa um evento ou um símbolo de transformação global e espiritual. No entanto, para discernir essas revelações, precisamos de mais do que conhecimento intelectual, precisamos de preparação espiritual profunda. E é aqui que entra o jejum, uma prática bíblica poderosa que abre nossos corações e mentes para os mistérios de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado dos 7 selos do Apocalipse e aprender como o jejum pode nos preparar espiritualmente para entender e enfrentar os tempos de tribulação. Fique comigo até o fim, e você verá como essas práticas podem iluminar seu caminho de fé. O jejum espiritual, conforme ensinado na Bíblia, é uma forma de buscar maior intimidade com Deus. Quando nos abstemos de comida ou de outros prazeres, estamos criando espaço para que o Espírito Santo fale em nossas vidas. O jejum nos ajuda a disciplinar nossos desejos carnais e nos aproxima da vontade de Deus. É um sacrifício que revela nosso desejo de estar em sintonia com os propósitos divinos. Ao longo das Escrituras, vemos o jejum sendo usado como uma forma de preparação espiritual para eventos futuros. No livro de Daniel, por exemplo, o profeta jejuou em busca de sabedoria e revelação divina sobre o que estava por vir, Daniel 9, 3. Da mesma forma, quando buscamos entender eventos como os que são descritos no Apocalipse, o jejum pode nos trazer clareza espiritual e discernimento para interpretar os sinais dos tempos. O jejum não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos prepara para os desafios que enfrentaremos em tempos difíceis. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, Mateus 4, 2, mostrando-nos a importância de fortalecer nossa fé em momentos críticos. Da mesma forma, jejuar nos prepara para os tempos de tribulação, como os eventos descritos nos 7 selos do Apocalipse. Vivemos em tempos incertos, onde os eventos globais podem facilmente nos distrair da nossa vigilância espiritual. O jejum, porém, nos ajuda a discernir espiritualmente os tempos em que vivemos, alinhando-nos com a vontade de Deus. Quando jejuamos, somos mais capazes de reconhecer os sinais que Deus nos dá e de estar preparados para os desafios espirituais que estão por vir. O jejum, portanto, não é apenas uma prática de privação física. Ele é uma ferramenta espiritual de preparação para grandes revelações. Ao jejuar, preparamos nossos corações para entender as profundezas do que Deus está revelando nos 7 selos. Esta prática nos posiciona para recebermos as verdades espirituais com fé e esperança, e não com medo. Os 7 selos do Apocalipse são descritos no capítulo 6 do livro de Apocalipse, cada um revelando uma fase ou um evento significativo no fim dos tempos. Esses selos são abertos por Cristo, o Cordeiro, e desencadeiam uma série de eventos globais que têm implicações espirituais profundas. Cada selo traz consigo um símbolo que revela o estado espiritual e físico da humanidade nos últimos dias. O primeiro selo revela o cavalo branco, que muitos estudiosos acreditam simbolizar um conquistador ou uma figura de engano espiritual. Pode representar a falsa paz ou uma revelação divina, dependendo da interpretação. Aqui, o jejum nos ajuda a discernir a verdade em meio ao engano. Assim como em tempos antigos,
O jejum pode nos dar clareza para reconhecer o verdadeiro plano de Deus em meio às distrações. O segundo selo mostra o cavalo vermelho, símbolo de guerra e conflitos. Este selo nos alerta sobre a violência e destruição que virão sobre a terra. O jejum, nesse contexto, nos fortalece para enfrentar esses tempos turbulentos. Quando jejuamos, estamos espiritualmente armados para resistir ao medo e à desesperança, confiando que Deus tem o controle, mesmo em tempos de guerra. O terceiro selo traz o cavalo preto, que representa fome e escassez. Este selo nos lembra que a privação material será uma das marcas do fim dos tempos. No entanto, quando jejuamos, aprendemos a confiar completamente em Deus, mesmo nos momentos de maior escassez. O jejum nos ensina a depender dele para suprir nossas necessidades espirituais e físicas. O quarto selo revela o cavalo amarelo, que simboliza morte e destruição em uma escala massiva. Diante de tal cenário, o jejum espiritual nos ajuda a enfrentar a realidade da mortalidade com esperança. Ao jejuar, fortalecemos nossa fé na ressurreição e na vida eterna, sabendo que, apesar da destruição ao nosso redor, Deus é soberano e nos prometeu a vida eterna. Os últimos 3 selos e sua relevância profética, conexão espiritual e jejum. O quinto selo revela as almas dos mártires clamando por justiça. Este selo nos ensina sobre a perseverança e a fé, mesmo diante da injustiça. O jejum, neste contexto, nos ajuda a encontrar força para continuar firmes em nossa fé, mesmo quando somos perseguidos ou enfrentamos adversidades. Ele nos prepara para suportar as provações que estão por vir, assim como os mártires suportaram. O sexto selo traz grandes sinais no céu e desastres naturais, como terremotos e escuridão. Esses eventos são descritos como cataclísmicos, trazendo grande medo e confusão. No entanto, o jejum nos ajuda a estar espiritualmente prontos para esses eventos. Quando jejuamos, encontramos paz e estabilidade em Deus, mesmo em meio ao caos, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. O sétimo selo introduz um silêncio profundo no céu e a preparação para as 7 trombetas. O silêncio pode ser visto como um momento de contemplação e expectativa. O jejum nos ensina a esperar pacientemente no Senhor e a ouvir sua voz em meio ao silêncio. Ele nos prepara para entender a profundidade desse momento e nos dá clareza para interpretar os sinais de Deus. Ao juntar o significado espiritual dos 7 selos, percebemos que eles representam mais do que eventos apocalípticos. Eles simbolizam também as realidades espirituais que enfrentaremos. Através do jejum, podemos discernir essas realidades, compreendendo o que Deus quer nos ensinar e como Ele está nos preparando para o futuro. O jejum, portanto, é um aliado poderoso para interpretar essas revelações com confiança e não com medo. Ele nos ajuda a caminhar com fé, sabendo que Deus tem um plano perfeito e que, ao estarmos em sintonia com Ele, podemos enfrentar qualquer desafio que venha com os eventos dos últimos dias. Recapitulando, vimos a importância de estar espiritualmente preparados para os eventos descritos no Apocalipse. O jejum é uma prática bíblica que nos ajuda a fortalecer nossa fé, discernir os tempos e nos preparar para o que está por vir. Através do jejum, podemos nos conectar profundamente com Deus, buscando sua sabedoria e revelação para compreender os eventos proféticos. Ele nos dá clareza para interpretar os sinais dos tempos com confiança. Agora é a hora de agir. Eu te convido a praticar o jejum como uma forma de preparação espiritual. Não espere até que os tempos se tornem mais difíceis. Comece hoje, buscando mais intimidade com Deus e clareza para os dias vindouros. Lembre-se de que Deus é fiel. Ele nos dará força e sabedoria para enfrentar os desafios que estão por vir, à medida que nos consagramos a Ele em jejum e oração. A confiança no Senhor é a nossa maior segurança em tempos de incerteza. Vamos terminar este momento com uma oração, pedindo a Deus que nos guie em nosso jejum, nos dê entendimento dos seus planos e nos fortaleça espiritualmente para os dias futuros.